Sejam bem-vindos ao Preveste EA. Eu sou a professora Bianca Rocha, professora de Sociologia. Sou de sexo feminino, sou branca, tenho 45 anos, estatura mediana, cabelo loiro e na altura do ombro. Para nossa aula de hoje, eu estou trajando uma calça jeans, uma camisa polo preta e tênis. Nossa aula se passa em um estúdio de televisão e, caso haja necessidade, faremos uso da tela interativa. E a nossa aula de hoje, ela é do CIS 3 e ela tem o tema Economia e Trabalho na Sociedade Tradicional. Ou seja, é uma aula em que nós vamos falar do trabalho e da economia numa sociedade em que ela é mais rudimentar. E vamos também relembrar, vamos ouvir, vamos aprender a teoria dos clássicos Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber e o que eles pensam a respeito dessa economia e desse trabalho na sociedade tradicional. Quando a gente fala sobre essa economia e sobre trabalho, são dois termos que eles se complementam muito bem, tanto em sociedades capitalistas quanto em sociedades tradicionais. Se a gente pensar na sociedade tradicional, que é o nosso tema do CIS 3, nós vamos ver que a economia é de subsistência. O que seria uma economia de subsistência? Ela não visa lucro, ela não visa acumular riqueza. É como se você trabalhasse economicamente para garantir a sua sobrevivência. E quando a gente pensa no trabalho, é um trabalho que ele é passado de geração para geração. Ou seja, um pai agricultor, o filho tende a ser agricultor também. Uma coisa muito importante quando a gente fala de economia e trabalho na sociedade capitalista é a gente entender as características, né, desse trabalho tradicional, desse trabalho que é na agricultura, que é o trabalho de subsistência. A gente começa com a primeira característica que ela fala, economia de subsistência, como eu havia dito, não pensa-se em lucro, somente naquilo que é garantido para você se manter. Outra característica é a baixa divisão do trabalho, ou seja, não existe fulano fazendo uma coisa e o cicrano fazendo outra, todos se ajudam. Forte influência da tradição, aí nós vamos ver aquele trabalho que é passado de pai para filho, que tem uma tradição, que tem um costume. Pouca mobilidade social, você vai ver que o pai passa a profissão para o filho, ou seja, não tem uma mobilidade, uma mudança nessa profissão. E relações comunitárias é quando a gente vê esse trabalho muito mais ligado para o coletivo, todo mundo se ajudando, do que um trabalho individualizado. Importante, a partir de agora, é a gente ouvir e entender a ideologia dos clássicos. E a gente começa com Karl Marx. O que Karl Marx pensa a respeito sobre o trabalho nessa sociedade capitalista? Fato que Karl Marx ele aborda essa transição, né, do trabalho feudal para o trabalho capitalista. E dentre as características ele vai citar trabalho ligado à terra. O que é esse trabalho? É o trabalho feudal dos servos, onde você trabalha ali na agricultura para garantir o quê? A segunda característica que ele fala, para garantir a sua subsistência, ou seja, mais uma vez, não é um trabalho que visa o lucro, muito pelo contrário. Você está conseguindo manter a sua sobrevivência, está perfeito. Outra característica, menor alienação. Por mais que esse trabalhador, lá naquele feudo, aquele servo, não seja livre, ainda assim ele tem uma relação com o trabalho diferente na sociedade capitalista, onde você não controla o que produz, você se mantém afastado do produto com o qual você trabalha. E vamos agora para o outro intelectual, que é Émile Durkheim. E Émile Durkheim, quando fala sobre o trabalho nessa sociedade tradicional, ele vai falar de um trabalho que é simples, de um trabalho que é coletivo e de um trabalho que tem pouca especialização. E dentre as características, ele cita baixa divisão do trabalho, ou seja, é cada pessoa ajudando a outra, ou seja, quando você ajuda você vai trazer aquele senso de coesão, por isso que vai haver a segunda característica dele, que é a semelhança entre os indivíduos. Por todo mundo saber fazer a função do outro, vai existir essa sensação de solidariedade, de união. Uma outra característica é quando ele fala que o trabalho também é voltado para a subsistência, ou seja, zero acumulação de riqueza e só para se manter. E uma outra característica é quando ele fala da forte influência da tradição e da religião, ou seja, é um trabalho que é passado de geração para geração, que segue costumes, tradições, religiões,
religiões, que estão ali aqueles valores intrínsecos. Temos um outro intelectual, que é quem? Max Weber. E esse abençoado aí, ele começa a trabalhar e ele fala que a sociedade tradicional, ela rompe com essa sociedade que ela é moderna e que ela é uma sociedade que visa o capitalismo. E aí ele vai trazer o quê? A racionalização, as ações sociais atreladas à economia e à tua situação de trabalho, que é dentro dessa sociedade tradicional. E dentre as características dele, ele fala trabalho baseado na tradição, ou seja, trabalho sempre existiu. Então, como ele é baseado na tradição, é como se você se enraizasse diante daquele trabalho de geração passado por geração. Uma outra característica, sem foco no lucro sistemático, ou seja, mais uma vez um intelectual falando que o trabalho da sociedade tradicional, ele não visa esse acúmulo de riqueza, ou seja, o lucro, e sim é para você conseguir manter, viver de uma maneira em que você está vivendo bem, digamos assim. Uma outra característica é quando ele fala de um ritmo de trabalho mais flexível, não exige tanta disciplina, tanta rigidez, é mais light, um ajuda o outro. E a outra característica de Max Weber é quando ele fala da influência da religião e da cultura. E aí ele vai falar de um trabalho em que é executado trazendo o quê? A moralidade, os valores. Aí a gente lembra daquela frase que diz assim: o trabalho dignifica o homem, porque a ideia de Max Weber é a gente ter esse trabalho tradicional onde você trabalha com fervor, você é assíduo, você trabalha de uma forma moral, de uma forma ética e de uma forma virtuosa, né? É interessante a gente lembrar da seguinte colocação: 3 intelectuais que, quando estudam a sociedade, cada um vai ter a sua ideologia, mas quando eles falam sobre economia, trabalho na sociedade tradicional, a ideia dos 3 ela é muito próxima, ela é muito similar, porque nós vamos falar de baixa divisão do trabalho, vamos falar de uma coletividade, vamos falar de pouca especialização, onde vai haver mesmo dentro desse trabalho essa união, essa coesão social. E vamos para a nossa primeira questão. O período histórico, comumente designado como transição do feudalismo para o capitalismo, caracterizou-se por um processo histórico longo e cheio de transformações profundas nas formas de trabalhar, produzir e viver em sociedade. No sistema feudal, estavam ligados à terra e deviam obrigações ao senhor feudal, produzindo principalmente para a própria sobrevivência e para manter o feudo. As trocas comerciais se intensificaram, o uso do dinheiro se expandiu e a produção passou gradualmente a se orientar para o mercado e não apenas para o consumo local. Embasado no pressuposto teórico do texto, assinale a opção correta desta transição. Ou seja, a gente está vendo aí uma questão em que ela fala dessa transição, dessa sociedade que tinha um trabalho tradicional agora para uma sociedade mais moderna e capitalista. Vamos analisar. Letra A. Mão de obra escrava, grandes extensões de terras dedicadas à monocultura e produção estabelecida pela demanda do mercado interno. Não, se a gente está falando dessa transição, não é mais o mercado interno, é o mercado externo, não é a A. Letra B. Escravismo antigo, terra de propriedade estatal, com usufruto da elite agrária e comércio externo determinado pelo Estado. Por mais que a gente esteja falando de história, necessariamente não é um escravismo, então a gente já desconsidera essa questão. Letra C. Proletariado urbano, concretização dos trustes e produção industrial estabelecida por uma demanda artificial. Trustes, ele fala do quê? Aglomerado de empresas, ok, que é sociedade capitalista, só que a demanda não é artificial, ela é manual, por mais que exista a indústria. Então não é a C. Letra D, produção de subsistência, propriedade comunal dos campos e comércio estabelecido por rotas domésticas. Para de ser doméstico e passa a ser comercial, não é a D. Letra E. Acumulação primitiva do capital, liberação da mão de obra do campo para a cidade e crescente progresso da técnica aplicada à produção. Certíssima, porque nós estamos falando justamente dessa transição do tradicional para o moderno. Vamos para a nossa segunda questão. Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber são considerados os principais formuladores das primeiras matrizes teóricas metodológicas da sociologia que surgiram no final do século XIX na Europa. Cada um deles
têm perspectivas sociológicas que divergem uma das outras sobre a explicação e a compreensão da realidade social. Durkheim procura explicar de modo geral o funcionalismo orgânico da divisão social do trabalho, na modernidade que mantém as sociedades como estão e coesas. Marx é o teórico da história do sistema capitalista, da produção e das contradições que fundamentam a luta de classes. E Weber investigou as conexões entre fenômenos sociais como racionalização e vida econômica. Partindo do exposto, assinale a afirmativa verdadeira, ou seja, cada um dos intelectuais tem o seu ponto de vista. Dentro do ponto de vista, vamos ver qual é a questão que se assemelha. Letra A. A constante tensão entre trabalhadores e patrões nas sociedades capitalistas é bem explicada pela sociologia compreensiva weberiana. Não, está errado porque não é Weber. O que fala aí é Karl Marx, seria o correto. Letra B. Na perspectiva teórica marxiana, é preciso entender as instituições sociais que se relacionam para dar funcionalidade às sociedades humanas. Quem aborda instituições sociais é Emile Durkheim. Então está errada a B. Letra C. Na teoria durkheimiana, o trabalho tradicional é simples, pouco especializado e profundamente coletivo, dissolvendo-se para dar lugar ao moderno. A gente já vê um fundo de verdade aí. Mas vamos analisar a D. Os estudos marxianos apontam que o desenvolvimento de um espírito capitalista burocrático é capaz de promover uma estagnação social. Quem trabalha o capitalismo burocrático é Max Weber. Então, nós vamos ter aí a opção C como opção correta, porque ela está falando do quê? Dessa sociedade tradicional, dessa sociedade simples, que Emile Durkheim chama de sociedade mecânica. E vamos para a nossa terceira questão. Segundo Marx, os economistas de seu tempo não reconhecem a historicidade dos fenômenos que se manifestam na sociedade capitalista. Por isso, suas teorias são comparáveis às dos teólogos. Assim, as instituições feudais teriam sido históricas, ironiza, mas as burguesas seriam naturais e, portanto, imutáveis. Para ele, tanto os processos ligados à produção são transitórios. Se a gente parar para analisar, é uma questão que ela está criticando aí o capitalismo, como Karl Marx fazia. Tendo por base esse trecho sobre a obra de Karl Marx, é correto afirmar, letra A, não é o ser social quem determina a consciência, mas a consciência que determina o ser social. Não, sou eu que determino a consciência. Então, errada a letra A. Letra B, o materialismo histórico formulado por Marx é uma ideologia que reafirma a importância do mundo das ideias na construção das sociedades capitalistas. Muito pelo contrário, o materialismo histórico critica esse capitalismo. Letra C. As relações materiais têm pouca ou nenhuma relação com a teoria formulada por Marx, que julgava suficiente o desenvolvimento do comunismo como uma ideia revolucionária. É errada também, porque essas relações materiais, ela tem total relação, não pouca relação. Letra D. O pensamento e a consciência são decorrências da relação entre o indivíduo e natureza, ou seja, derivam das relações materiais. Correto, porque a minha consciência, a minha ideia que vai fazer eu produzir, e produzir de maneira igualitária. Letra D. Mas vamos olhar a luta de classes, a alienação, a ideologia e a revolução são conceitos que prescindem de análise histórico-materialista, pois são atemporais, assim como o da burguesia. Não são históricos materialistas, são históricos e não são atemporais, toda essa crítica ao capitalismo. Temos como correta a letra D. E hoje nós temos o nosso querido Caio na nossa aula. Tudo bem, Caio? Qual a sua dúvida? Professora Bibi, como a divisão do trabalho se apresenta na sociedade tradicional segundo Durkheim? Perfeita pergunta. A sociedade tradicional, de acordo com Durkheim, se dá com uma sociedade simples, um ajudando o outro na hora do trabalho, ou seja, não existe essa divisão social do trabalho. O que vai existir? Coletividade, um ajudando o outro, funções semelhantes, por isso que ele chama de solidariedade mecânica, beleza? Nossa aula de hoje nós vimos aí o conteúdo do CIS3, que aborda economia e trabalho na sociedade tradicional. Espero que tenham gostado da nossa aula. Se gostou, segue o Preveste EA nas redes sociais e baixa o aplicativo aí pelo QR Code que está aparecendo na tua tela. Até a próxima!